Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Deus tem uma palavra para você que acredito que vai restaurar a sua vida. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Mas antes de mais nada, deixa eu dar uma pequena introdução aqui. A Bíblia fala assim, tudo quanto vier à tua mão, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que nós temos um tempo de vida nessa vida. E se nós, no modo geral, eu, você, nós não sabemos aproveitar esse tempo de vida, depois não vai adiantar mais. Porque a vida vai passando. Uma hora vai acabar. Uma hora a minha existência acaba e a sua existência acaba. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Vamos refletir no que Deus quer falar conosco aqui hoje. Abra vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Não é para se falar mais? Você vai saber se é ou não é. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. De novo, hein? E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Deus não autorizou a você parar e nem a mim parar. O que é que você tem ocupado o seu tempo? O que você tem se ocupado? A Bíblia fala que nós vamos prestar conta a Deus. Se no livro do Apocalipse, que é o livro das revelações de Deus, diz que não é para parar, que é para pregar a palavra de Deus, quem sou eu e quem é você para parar? Se você não quer mais falar, Deus até te entende. Teu tempo acaba. Se eu não quero mais falar, Deus vai entender. O tempo acaba. Daqui a pouquinho você vai frasear aquela frase assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que você vai conseguir frasear essa palavra? Porque a ordem de Deus para os seus servos e para as suas servas é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos hoje num tempo tão difícil, tempo tão estranho, que as pessoas já se conformaram com este mundo. Não estão mais nem aí para as coisas santas. Em muitos lugares, a pregação do evangelho já nem existe mais. É cantarola do início do culto até o final. E quando chega na hora do pregador, o pregador vai nos perdoar, são 8:55, temos que encerrar 9 horas, porque daqui a pouco começa o fantástico. Fantástico. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ocupar o nosso tempo com a leitura da Bíblia e a oração. Se nós não ocuparmos o nosso tempo com as coisas de Deus, o mundo vai procurar nos ocupar com as coisas das trevas. E a Bíblia diz que o mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, não é do homem, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Por isso que eu prefiro ficar com as proibições de Deus do que com a permissão dos homens. Porque estão escancarando tanta porta, irmão. Já estão escancarando tanta porta. Já não é nem mais larga, porta larga. Já é uma avenida asfaltada. Está podendo tudo. Você não sabe hoje se você está indo para a igreja ou
se você está indo para o circo, porque antigamente, há uns 15 anos atrás, era oração, hino da harpa e pregação da palavra. O pregador da palavra de Deus, 1 hora pregando era pouco para ele. Ele passeava na Bíblia, mostrava o contexto histórico, mostrava a revelação das Escrituras. Quando os apóstolos falaram, não nos coloque nesse negócio, vamos levantar diáconos para que cuidem das viúvas e dos necessitados, e nós vamos só se preocupar com a oração e o ministério da palavra. Cadê a oração? Cadê o ministério da palavra? Cadê o ministério da palavra? Cadê a oração? E a própria Bíblia diz que no tempo passado, Deus cobrou aqueles que estavam furtando a palavra de Deus, que estavam mais se preocupando com a aparência exterior, mas o interior estavam como um sepulcro caiado. A palavra de Deus não encontrava espaço nos corações, e cada um seguindo conforme seu próprio caminho, não conforme os mandamentos de Deus. Por isso que no livro do Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 10, versículo 11, disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, porque eles precisam ouvir a verdade. João Batista anunciou a verdade no Evangelho, e por pregar a verdade foi preso, perdeu a cabeça. Vai lá ver qual foi a verdade que ele falou. Jesus Cristo, a pregar a verdade do Evangelho, ele mesmo sendo a própria verdade, expulsou diversos demônios. Os bichos ficavam furiosos. Era um demônio mandado para tudo quanto é lugar. E ainda assim a fúria demoníaca foi tão grande, e os homens, uma parte possuído por demônios e outra parte possuído pelos desejos da carne ou pelo presente século, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, entregaram Jesus à cruz. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele ordenou os seus discípulos para pregar a verdade do Evangelho. Os discípulos pregaram, anunciaram, foram perseguidos. Muitos tiveram mortes terríveis. Mas mesmo assim a pregação do Evangelho continuou. O Evangelho foi andando de acordo com os tempos, Deus levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, e com isso veio perseguição. Durante todo o tempo da pregação do Evangelho sempre houve perseguição. E o que acontece nos dias atuais? Muitos, preocupados em não querer ser perseguidos, começaram a adaptar muitas coisas no nosso meio em que a palavra de Deus nunca autorizou. Principalmente, criaram-se e inventaram-se coisas que a palavra de Deus nunca os permitiu. Mas um dia, na eternidade, todos esses inventadores, conforme diz na palavra do Senhor, homens dos tais, que pregam pelo seu bel prazer, vão prestar conta a Deus de todos os seus atos, pensamentos e palavras. Por isso, devemos perceber, devemos analisar, devemos ver se verdadeiramente aquilo que estão ensinando está enquadrado, está respaldado, está escrito na Bíblia Sagrada. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. Ah, irmão, mas Deus não vai cobrar. Lógico, agora não. Por isso que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, Deus os largou por suas paixões infames. Existem muitas paixões infames no nosso meio. Está se podendo tudo, só não vai poder entrar no reino dos céus. E que nós venhamos a refletir, pensando, entender com o coração limpando e obedecer o que está escrito na palavra de Deus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. E como os próprios apóstolos falaram, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Então se desfaça do velho homem,
se desfaça do seu eu, se desfaça do mundanismo que tem te abraçado e viva uma vida santa em obediência à palavra de Deus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.